Amados irmãos do Senhor, graça e paz sejam com todos vós nesta manhã. Que nesta manhã possamos nós encontrar o nosso bom Deus, que nesta manhã possamos nós encontrar este nosso Senhor, este nosso Salvador, em tudo aquilo que podemos dizer e fazer. Amados do Senhor, hoje vamos continuar a nossa série de pregações sobre como glorificar a Deus das 9 da manhã às 6 da tarde, das 9 às 18, como podemos nós, no nosso dia-a-dia, viver a nossa fé? Como podemos nós, no nosso dia-a-dia, viver esta fé que nos une a Cristo Jesus? E como podemos nós ser discípulos e discípulas onde quer que estejamos? Como glorificamos nós Deus das 9 às 16, de segunda a sexta-feira? É uma reflexão sobre o compromisso que temos estado a fazer. É uma reflexão sobre a forma como nos relacionamos com Deus todos os dias. Irmãos e irmãs, como cristãos, nós somos chamados a colocar a nossa profissão, os nossos afazeres, ao serviço de Deus. Nós somos chamados a colocar tudo aquilo que nós fazemos ao serviço daquilo que nos chamou para o honrar. Nós somos chamados a colocar a nossa profissão ao serviço de Deus. Esta é uma série de pregações, irmãos, que nos pretende chamar a atenção que o sacerdócio universal dos crentes é algo que nos toca todos os dias e não somente ao domingo. O sacerdócio universal de todos os crentes faz com que, onde quer que nós estejamos, o nome de Cristo possa estar presente. Irmãos, nas 3 primeiras pregações, já foi há algum tempo, que entretanto houve uma pausa, nós falámos sobre o plano de Deus para o trabalho. Estas 3 primeiras pregações foram acerca daquilo que Deus projetou ser o trabalho. E na primeira pregação nós falámos no trabalho como uma obra criadora de Deus. Deus trabalhou, Deus operou no início quando fez a criação. Por isso, devemos olhar também para o nosso trabalho como uma extensão da obra criadora de Deus. Nós somos chamados a tudo aquilo que fazemos, onde quer que estejamos, nós somos chamados a colocar o nosso cunho de cristãos naquilo que fazemos. O trabalho é a forma da humanidade, de cada um de nós, continuar esta obra de criação à imagem de Deus, continuar esse projeto desse reino celestial. Na segunda pregação, irmãos e irmãs, nós falámos sobre a dignidade, que o trabalho em si é digno. Muitas vezes a forma como nós trabalhamos é que torna indigno o trabalho que realizamos. Há muito poucos trabalhos que nós não podemos dizer que sejam dignos. A dignidade tem a ver com a forma como nós exercemos o trabalho que estamos a executar. Irmãos e irmãs, neste domingo nós falamos de como nós somos chamados a colocar também nessa forma o nosso cunho. Não há bons ou maus trabalhos. Há boas formas ou más formas de nós exercermos esse trabalho. E no terceiro domingo, irmãos e irmãs, nós falamos do trabalho como um serviço. Deus deu-nos o trabalho para que nós possamos servir o propósito de Deus. E como dizia Lutero, e nós falámos nesse domingo, todos nós somos sacerdotes consagrados pelo batismo. A partir do momento que somos batizados, nós passamos a ter uma responsabilidade no serviço para com Deus. E hoje, irmãos, vamos continuar esta série de pregações e vamos passar para a segunda parte desta série de pregações, que nos vai falar nos próximos 3 domingos, nas próximas 3 pregações, nós vamos debruçar-nos sobre as dificuldades do trabalho. As dificuldades que envolvem o ato de trabalhar. E nesta primeira pregação, nesta primeira reflexão, nós vamos falar no trabalho quando ele perde todo o sentido. Acho que todos nós, em qualquer trabalho que possamos desempenhar, já passámos por esta fase. O trabalho perde o sentido. E para isso, irmãos, convido-vos a abrir as Bíblias e a ler Eclesiastes, no capítulo 1, versículos 1 a 11. Livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Convido os irmãos a abrir as Bíblias e a podermos fazer esta leitura em conjunto. Eclesiastes, no capítulo 1,
1 a 11. Diz o texto bíblico, amados do Senhor, palavras do sábio Coelet, filho de David, rei de Jerusalém. O sábio Coelet diz: ilusão, pura ilusão, tudo é uma ilusão. Que proveito tira uma pessoa de tantos trabalhos que tem neste mundo? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra continua sempre a mesma. O sol nasce, depois esconde-se, regressa cansado ao seu lugar, para dali voltar a nascer. O vento sopra para o sul e roda para o norte. O vento gira e vira sem parar. Todos os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. Voltam para a sua origem para retomarem o mesmo caminho. Todas as coisas nos enfatam tanto que não há palavras que cheguem para explicar. Ninguém se satisfaz com aquilo que os seus olhos veem, nem com aquilo que os seus ouvidos ouvem. O que já aconteceu é o que há de acontecer. O que já foi feito há de voltar a fazer-se. Não há nada de novo neste mundo. Aparece qualquer coisa e alguém diz: olha, isto é novo. Mas tudo aquilo já existiu noutros tempos, muito antes de nós. Já ninguém se lembra das coisas passadas, e o mesmo acontecerá com as do futuro. Não se recordarão delas os que vierem mais tarde. Até aqui, irmãos, a palavra que hoje nos vai guiar nesta manhã. Irmãos, convido-vos a orar ao nosso bom Deus. Senhor Deus, graças te damos porque nesta hora nos dás a possibilidade de nos encontrarmos contigo. Te pedimos que possas operar em nós. Te pedimos que possas falar ao nosso coração. Te pedimos que possas neste momento ser o nosso Senhor. Te pedimos que neste momento possas entrar dentro de nós e ser o nosso pastor e indica-nos como podemos nós melhor servir. Foi ao nosso encontro, Senhor nosso Deus. Dá-nos a tua paz. Não nos abandones. Por Cristo Jesus. Amém. Amados do Senhor, ao longo das primeiras pregações vimos então qual era o propósito de Deus para o trabalho. Deus criou, Deus trabalhou, viu que aquilo que tinha criado era bom e mandou o homem fazer o mesmo, trabalhar para que o mundo fosse bom. Contudo, a corrupção entrou no mundo, a queda entrou no mundo, e a partir do momento que houve desobediência, o ser humano passou a desviar-se dos propósitos de Deus. E esse desviar dos propósitos de Deus fez com que o trabalho que tinha sido projetado para honrar e glorificar o nome de Deus passou a honrar e a dignificar a pessoa. Passou a honrar e a dignificar o próprio ser humano. Passou a ter mais em conta o desejo de cada ser humano do que o desejo de Deus. No fundo, começámos um caminho perigoso em que deixámos de colocar Deus no centro e passámos a deusificar aquilo que é material. Passámos a colocar naquilo que é material aquilo que realmente era importante. Passámos a olhar para o material e para as nossas necessidades como aquilo que está em primeiro lugar. Passámos, nessa forma, a colocar os méritos do ser humano à frente da vontade de Deus. O homem e a mulher foram projetados para amar e glorificar a Deus acima de todas as coisas, decidiram viver por conta própria. Podemos ver isso nos primeiros capítulos de Gênesis. O ser humano decidiu viver por conta própria. E foi nesse preciso momento, no momento em que deixou de seguir a vontade de Deus, no momento em que deixou de tentar responder sempre positivamente àquilo que Deus lhe pede, e passou a seguir os seus próprios instintos, passou a seguir a sua própria vontade, passou a seguir o seu próprio caminho, que o ser humano se afastou de Deus. O ser humano decidiu que a sua vontade era por si só e pela sua própria ação capaz de ser respondida. Neste momento, irmãos, o ser humano passou a ter uma vida mais difícil. E a sua vida desmoronou. Desmoronou a nível espiritual, afastou-se de Deus. A nível social, passou a haver as agressões, Caim e Abel, por exemplo. A nível cultural, o ser humano passou a nível psicológico também a desmoronar-se. E, não menos importante, também a nível de guerra.
A queda influenciou todos os parâmetros da vida do ser humano. A queda influenciou tudo aquilo que nós somos como seres humanos. E quando chegamos a este momento é quando tudo perde o sentido. Não só em Gênesis, nos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Na nossa vida há momentos em que tudo perde o sentido. E nós somos chamados nesse momento a refletir sobre como está a nossa relação com Deus. Inclusive o trabalho pode perder o sentido nessas ocasiões. Em Eclesiastes, se lerem o livro de Eclesiastes, que vos aconselho a ler, vão encontrar muita essa desilusão. Com ela, que pode ser traduzido como o pregador, o orador, há quem traduza também como mestre, mas será melhor dizer o pregador, mostra-se constantemente desiludido com a vida, desiludido com aquilo que se passa diariamente. Podemos ver nos nossos dias, irmãos, essa desilusão passou a ter respostas por parte do ser humano. O ser humano passou a encontrar mecanismos para responder a essa necessidade constante de encontrar respostas para uma autossatisfação. O ser humano, tentou por ele próprio, pelos seus méritos, encontrar respostas para essa salvação. E uma das coisas que tentou fazer logo ao início e que continua a fazer é tentou encontrar um significado para a vida. E como é que tentou encontrar um significado para a vida? Estudando, caminhando para ser mais sábio, dizendo aos filhos que eles têm que estudar para serem pessoas mais sábias, dizendo aos netos que eles têm que estudar para ser pessoas mais sábias. A segunda forma que o ser humano encontrou de autossatisfazer este desejo constante de insatisfação foi procurar o prazer da aventura. Depois da parte do estudo, depois de acabar todo o estudo, o ser humano tem um momento em que gosta de aventura. Procura a aventura, procura o prazer. Procura mudar o mundo com o seu saber. E a terceira forma que o ser humano encontrou de se autossatisfazer foi depois de ver que também esta forma não funciona durante muito tempo, investiu totalmente no trabalho. Investe tanto no trabalho que o trabalho se torna prioritário na sua vida. E toda esta sequência acontece na maior parte dos seres humanos. Há um investimento muito forte na educação, onde parece que a educação e o estudo é o mais importante. Depois há um período onde o ser humano procura o prazer e a aventura, e depois há um investimento muito forte no trabalho. E em todas estas áreas, esse investimento é feito de tal forma que parece que é a única forma de encontrarmos satisfação na nossa vida. E é claro que nos nossos dias nós dizemos que isso acontece porque os nossos dias estão extremamente exigentes. Os nossos dias exigem muito de nós. Os nossos dias são tão estressantes que nós temos de encontrar regularmente formas de conseguir este equilíbrio. Mas tenho uma palavra para vos dizer, e como lemos em Coelet, em Eclesiastes, não há nada de novo neste mundo. Vejamos, irmãos, hoje procuramos significado para a nossa vida através do estudo, através de diplomas, através do investimento na educação. A sociedade tem uma pressão muito forte para que as crianças sejam competitivas a nível de estudo. A nossa sociedade faz uma pressão muito forte para que os nossos adolescentes sejam competitivos nos estudos. Faz uma pressão muito forte para que nas faculdades as pessoas sejam competentes nos seus estudos. Mas com ela tem algo para nos dizer. Irmãos, é importante quando lemos a Bíblia não lermos uma história, mas podemos retirar dela também ensinos para os nossos dias de hoje. Ela é a nossa regra de fé. E com ela, há 3.000 anos, disse então para comigo mesmo: aqui sou eu que me tornei o mais importante e o mais sábio de quantos antes de mim reinaram em Jerusalém. Tive a ocasião de adquirir muita sabedoria e experiência. Entreguei-me completamente ao estudo do que é a sabedoria, e do que é loucura e ignorância. Mas concluí que também isso é correr atrás do vento.
De facto, quanto maior a sabedoria, maiores as preocupações. Quanto mais se sabe, mais se sofre. Irmãos, o próprio Coelho, o próprio pregador, a palavra de Deus diz-nos: cuidado quando investem toda a vossa vida nos estudos. Se os estudos estão em primeiro lugar, mais tarde ou mais cedo vão chegar a um momento em que vão dizer: tudo é uma ilusão. De que serviu? Ou seja, Coelho diz-nos que não é o estudo que dá sentido à vida. Dizemos depois que, depois de estudar, temos um período em que podemos ser rebeldes. Um período em que podemos fazer aquilo que queremos. Acabamos de estudar, temos um período de pausa, podemos ir à aventura, podemos percorrer meio mundo, podemos fazer aquilo que nos dá realmente vontade de fazer. Podemos dizer, e normalmente esta é mais para os jovens, podemos dizer que a aventura e o prazer se tornam fundamentais na nossa experiência de vida. Porque é assim que aprendemos. Nós aprendemos com os outros, queremos ser iguais aos outros. Pois bem, Coelho também tem algo para nos dizer há 3000 anos atrás. Eu disse então para mim mesmo: vou mas a tentar divertir-me e gozar bem a vida. Mas também isto é ilusão. Concluí que o riso é uma tolice e os prazeres da vida de nada valem. Pensei então em entregar-me ao prazer do vinho, embora o meu espírito continuasse guiado pela sabedoria. Quis experimentar para ver se seria essa a melhor maneira de gozar o pouco tempo em que vivemos neste mundo. Pus-me a considerar todas as coisas que eu próprio tinha feito e o esforço que me tinham custado. Realmente, tudo é ilusão. É correr atrás do vento. Não há interesse nenhum em andar neste mundo. Ou seja, há 3000 anos atrás, fixou-se na palavra de Deus que também o investimento desmesurado na procura do prazer não iria fazer com que o ser humano conseguisse o equilíbrio da sua vida, não conseguisse a vida plena. Não é o investimento desmesurado na procura de prazer, na procura da aventura, que nos vai dar sentido à vida. E então chegamos à terceira conclusão. Se as duas primeiras falharam, normalmente o que a sociedade faz é: vamos investir no trabalho. Mas vamos investir muito no trabalho para sermos pessoas de sucesso. Vamos investir no trabalho para que o trabalho possa nos dar satisfação, para que possamos ser pessoas realizadas, para que possamos ter orgulho daquilo que fazemos. Também Coelho tem algo para nos dizer. Quantos de nós já não sentiram o que Coelho vai dizer devido a trabalharmos até a exaustão? Coelho diz-nos: que proveito tira uma pessoa de todos os trabalhos e preocupações que tem de suportar neste mundo? Todos os seus dias estão cheios de sofrimento e angústia. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é ilusão. Ou seja, o livro de Eclesiastes diz-nos que se vamos investir a nossa vida também no trabalho, se colocamos o trabalho em primeiro lugar, mais tarde ou mais cedo também nos vamos sentir desiludidos. Mais tarde ou mais cedo também vamos sentir que a nossa vida não tem sentido. Se calhar todos nós conhecemos pessoas que passam por este momento. Ou seja, para Coelho não existe neste mundo nenhuma satisfação que seja eterna. Todas as satisfações que este mundo nos pode dar são momentâneas, são passageiras. E se colocarmos essas satisfações, essas realizações no centro da nossa vida, mais tarde ou mais cedo vamos sentir-nos frustrados. Mais tarde ou mais cedo vamos fracassar no nosso objetivo de ter uma vida plena, uma vida de encontro com o nosso bom Deus. Porque se Deus não estiver no centro da nossa vida, a nossa vida vai fracassar. Talvez agora compreendamos melhor o que Coelho dizia no texto que primeiramente lemos. Ilusão, pura ilusão. Tudo é uma ilusão. Tudo é uma ilusão se nós não soubermos
nos sítios corretos, irmãos. É claro que as nossas crianças devem estudar. É claro que os nossos adolescentes e jovens devem estudar. Mas essa não deve ser a prioridade da sua vida. A prioridade da sua vida deve ser servir o Senhor. É claro que podemos viajar, podemos colocar a aventura na nossa vida, mas essa não pode ser a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida deve ser servir o Senhor. É claro que estamos chamados a trabalhar. Temos visto isto ao longo de 7 pregações. Nós somos chamados a trabalhar para que o reino de Deus se torne visível através daquilo que nós fazemos, seja o que for. Mas se Deus não for o centro da nossa vida, também o trabalho passa a ser uma ilusão. E vamos viver à volta do trabalho. E vamos chegar ao momento da nossa vida em que tudo se estará a desmoronar. Porque as nossas prioridades estão trocadas. Porque passamos a satisfazer a nossa vida com aquilo que a sociedade diz que é correto. E Deus passa para o segundo plano. Ou terceiro. Ou quarto. Ilusão. Pura ilusão. Tudo aquilo que nós vivemos sem Deus é uma ilusão. Durante a nossa vida, nós somos formatados para encontrar nos sítios errados as respostas corretas. E muitas vezes, como cristãos, nós somos formatados de igual forma e passamos a ensinar de igual forma. Cristo tem que estar sempre no centro dos nossos lares. Cristo tem que estar sempre no centro das nossas decisões. Como dizíamos a semana passada, nós somos responsáveis pelas pessoas que criamos. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós somos responsáveis pelas pessoas que habitam debaixo do nosso teto. Cada um com a sua responsabilidade. Mas quando se é cristão, nós somos responsáveis de levar Cristo para o centro do nosso lar. Irmãos e irmãs, nós somos chamados a colocar no sítio correto a nossa forma de vida. Como podemos então ter uma vida equilibrada? Pode ser a pergunta. O próprio Coelho dá-nos a resposta ao longo do livro. E por isso, irmãos, peço-vos que leiam atentamente o livro de Eclesiastes. Porque, como poucos livros da Bíblia, ele fala sobre aquilo que nós vivemos hoje. Fala sobre os sentimentos que muitas vezes nós passamos nos nossos dias. E o livro de Eclesiastes começa por nos dizer que, em primeiro lugar, se queremos ter uma vida equilibrada, nós temos de deixar de idolatrar o dinheiro. O dinheiro não pode ser o centro da nossa vida. O dinheiro não pode ser o centro de tudo aquilo sobre o qual a nossa vida gira. Quando diz-nos, vejo também que todo o esforço que se faz e o resultado, o esforço que se faz, obviamente, se deve à inveja de uns para com os outros. Se nós investimos no dinheiro mais tarde ou mais cedo, criamos ídolos. E passamos a invejar aquilo que está ao nosso lado. E passamos a trabalhar não para sermos melhores, não para que o nome de Cristo possa ser visível, mas para sermos melhor que os outros. Para ganharmos mais do que os outros. Para termos um lugar do outro. E desde crianças, nós dizemos que os nossos filhos têm que ser melhores do que os outros. Cuidado. Quando seguimos este caminho, mais tarde ou mais cedo, colocamos ídolos na nossa vida. Primeira forma de ter uma vida equilibrada: não coloquem o dinheiro no centro da vossa vida. Não coloquem o resultado dos vossos méritos no centro da vossa vida. Coloquem Cristo no centro da vossa vida. A segunda forma de ter uma vida equilibrada, que também Coelho nos diz, é ter atenção à forma como colocamos os nossos relacionamentos na nossa vida. Qual a prioridade que colocamos nos nossos relacionamentos? E com ela, Eclesiastes diz-nos: há quem viva sozinho, sem ninguém, sem filhos, nem irmãos, e mesmo assim nunca para de trabalhar, nem se cansa de contemplar a riqueza que tem. Nem sequer pergunta para quem é que eu trabalho e para que renuncio eu a tantas coisas boas. O que
vezes chegamos a um ponto em que trabalhamos simplesmente porque queremos ter mais. E ficamos completamente sozinhos. Como diz o texto que agora acabamos de ouvir, não temos filhos nem irmãos, não temos pessoas à nossa volta, porque a nossa vida gira à volta do trabalho. E quando isso acontece, irmãos, nós não temos relacionamentos saudáveis. Queremos ter uma vida equilibrada, coloquemos os relacionamentos dos nossos lares, das nossas famílias, com os nossos amigos em primeiro lugar. Não é possível ter uma vida equilibrada sem um relacionamento humano. E por fim, irmãos, e em terceiro lugar, há que respeitar Deus. Com ela, Eclesiastes tem isso muito claro. E apesar do livro inteiro falar e colocar em dúvida muitas coisas, o livro acaba, mesmo no último capítulo, a dizer: respeita a Deus e guarda os seus preceitos. Isso é tudo para o homem. Se queremos ter uma vida equilibrada, temos de respeitar Deus, temos de colocar os preceitos de Deus, os seus mandamentos em primeiro lugar. Se não fazemos isso, não conseguiremos ter uma vida equilibrada. E mais tarde ou mais cedo iremos dizer ilusão por ilusão, tudo é uma ilusão. As nossas famílias, os nossos relacionamentos são uma ilusão. A forma como trabalhamos, o trabalho que desempenhamos, vão ser pura ilusão. Os estudos que acabamos por ter vão servir para muito pouco se Cristo não estiver em primeiro lugar. Tudo é uma ilusão se Deus não estiver em primeiro lugar. E agora, como cristãos, nós temos algo mais que Eclesiastes não tinha, ou pelo menos não conhecia. Nós temos a figura de Cristo Jesus. Cristo Jesus veio ao mundo e fez algo, fez um trabalho, talvez o único trabalho que nós não podemos fazer por nós próprios. Cristo Jesus veio ao mundo e trabalhou naquela cruz de forma a que nós pudéssemos ter hoje a salvação. E se nós não colocamos Cristo Jesus no centro da nossa vida, se nós não respeitamos esse trabalho, esse único trabalho que Cristo fez que nós não poderíamos fazer e continuamos a não poder fazer porque já foi feito naquela cruz por Cristo Jesus, se nós não colocamos este Jesus no centro da nossa vida, toda a nossa vida vai ser uma ilusão. E nesta manhã, irmãos, o que vos pergunto é: sentem desilusão no vosso interior? Sentem que algo vai mal dentro de vós? Conhecem pessoas assim? Conhecem pessoas que procuram resposta nos estudos, procuram resposta na aventura, procuram resposta no trabalho e nunca estão satisfeitas? Se estão neste momento desta forma, conhecem alguém assim, irmãos, há que repensar a forma como nos relacionamos com Deus. É muito provável que não estejamos neste momento a ter uma relação saudável com Deus. Nesta manhã, possamos olhar para a nossa vida. Nesta manhã, possamos colocar a prioridade correta no centro da nossa vida. Que essa prioridade seja Cristo Jesus. Que seja Cristo a dizer qual o caminho que devemos seguir nos estudos. Que seja Cristo a dizer como podemos aventurar-nos na vida. Que seja Cristo a dizer qual a real forma que devemos trabalhar, como devemos nós investir no trabalho. Porque se tudo isto deixa as pessoas que estão ao nosso lado para segundo plano, se tudo isto deixa Cristo para segundo plano, se tudo isto faz com que Cristo seja apenas alguém que encontramos nas Sagradas Escrituras e não é real na nossa vida, irmãos, alguma coisa vai muito mal na nossa vida. E é muito provável que ídolos se tenham levantado e nós não sejamos capazes de os derrubar. Como está a nossa relação com Deus? Nesta manhã, o Evangelho de Cristo possa ser aquele que toma conta da nossa vida. Que nesta manhã, apesar da desilusão, temos que dizer que Eclesiastes tem 12 capítulos em que fala muito de desilusão, mas termina nos últimos versículos a dizer que
Se Deus não estiver na nossa vida, então nada serve andarmos neste mundo. Se andarmos anos, décadas até este momento, em que tudo parece uma ilusão, possamos nós neste momento dizer como Paulo: se Cristo, se Deus estiver na minha vida, tudo será diferente. Que Cristo possa habitar no vosso coração esta manhã. Que Cristo possa habitar nos vossos lares, nos vossos trabalhos, nos vossos afazeres, nas vossas aventuras, nos vossos estudos. Que Cristo esteja presente em nós. E a Ele seja dada a honra e a glória. Amém.